aí, turma do terceiro ano, que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andressa Sacramento, porque hoje vamos continuar desvendando os mistérios da matemática. Então, hoje a gente vai iniciar aí a nossa aula de grandezas e medidas, tá? Trazendo medidas de tempo, leitura de horas em relógios digitais e analógicos. Então, a gente vai tratar aí da medida de horas, a gente vai trazer aí a duração de eventos, reconhecimento dessa relação da unidade de medida de tempo. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque mesmo a gente já tendo trabalhado um pouco de medida de tempo, a gente vai trazer aí essa questão da leitura de horas, e para a gente ficar entendendo mais um pouquinho sobre medida de tempo, ok? Então, vamos pensar um pouco. Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção ao probleminha, ele é um pouquinho extenso, mas que a gente vai conseguir compreender aqui. Então, se liga. O relógio ao lado está indicando o horário da abertura dos jogos entre as turmas do terceiro ano. Esse evento terá a duração de 60 minutos. Se liga aí no relógio, presta bem atenção à hora que está sendo marcada. A gente vai precisar muito desse relógio. Escreva no relógio digital a hora do encerramento dos jogos. Presta bem atenção ao que foi perguntado lá, né? Ele disse que dura 60 minutos, então a gente vai prestar aí atenção para a gente entender o que é que ele está pedindo. Se a abertura dos jogos tem início às 16 horas e 45 minutos, quantos minutos faltam para as 17 horas? Explique. Então isso aí é o que a gente vai trabalhar hoje, tá certo? E aí tem mais uma perguntinha. No dia seguinte, após a abertura dos jogos escolares, ocorreu o primeiro jogo de futebol às 16 horas e 45 minutos. Indique quantas horas se passaram de um dia para o outro. Opa, se liga, presta atenção, acho que já tem gente aí que entendeu o que eu estou querendo, mas vamos falar um pouco desse tema de medida de tempo para poder a gente resolver o nosso probleminha. Mas já vai aí, ó, pensando em casa como é que a gente pode resolver, tá? E aí, eu trago aqui para vocês um pouco do que significa essa medida de tempo, né? As medidas de tempo surgiram para atender a diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período de tempo entre o cultivo e a colheita, ou até mesmo o momento em que o sol vai se pôr. A primeira referência para controle do tempo foi o sol. Assim, os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação à principal estrela do sistema solar. Então, lembra lá que a gente falou da questão da rotação da Terra em uma outra aula da gente, né? Então, essa relação do tempo tem a ver com a Terra, com esse movimento de rotação da Terra. Vamos relembrar que em outra aula eu trouxe isso aí? Então, o intervalo de tempo de uma rotação completa da Terra equivale a 24 horas, que representa um dia. Opa, professora! Por que ocorre isso? Por conta do movimento de rotação. É o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo. É como se ela estivesse rodando em volta de si mesma. Então, o tempo que o planeta vai levar para completar esse giro é de 24 horas. Então, veja aí que tem essa relação do tempo em relação ao movimento de rotação da Terra. Então, a gente já sabe aí que 24 horas representa um dia, né? E essas 24 horas, ela é representada quando a rotação da Terra completa um giro completo, que é as 24 horas, ok? Então, vamos continuar lembrando. Então, eu trouxe para vocês também que existem várias unidades de medidas, mas a principal que a gente vai trabalhar hoje é a medida em horas, tá? Então, um dia, 24 horas, como a gente viu lá na questão da rotação da Terra. Uma semana, 7 dias. Uma quinzena, 15 dias. Ah, professora, esse aí de dias, meses, anos, é relacionado ao calendário, isso. Mas hoje a gente vai tratar da hora, levar para esse contexto analógico ou digital do relógio, tá? Então, a gente relembrando aí, a gente viu na aula anterior que uma quinzena tem 15 dias, um bimestre 2 meses, né, em relação ao calendário, um ano 365 dias, uma década 10 anos, um século 100 anos e um milênio 1000 anos. Lembram lá que a gente tratou também de século na nossa aula
anterior, né, que a gente estava tratando aí do Monte das Tabocas, trouxe um histórico e falou da medida do tempo, né, trazendo aquele contexto de há quanto tempo aconteceu o fato do Monte das Tabocas. Então, só para relembrar, mas hoje eu quero me deter ao contexto de horas, tá? Então, presta bem atenção agora. Existem dois tipos de relógio, o relógio analógico e o relógio digital, né? Vocês já conhecem aí, alguns podem ter aquele relógio de parede, que é o analógico, né? Que a gente vê a representação dos pontinhos, né? Representando lá o relógio, e o digital, que pode ser aquele relógio que a gente tem lá no celular, que aparece no celular, ele é digital, que aparece só a hora, não tem aí os pontinhos referentes. Então, se liga aí para a gente continuar. O dia é dividido em 24 partes iguais, e cada uma dessas partes é chamada de hora. A hora é dividida em 60 partes iguais, e cada uma dessas partes damos o nome de minuto. Então, um dia tem 24 horas e uma hora tem 60 minutos. Se liga aí que a gente vai precisar disso. Opa, professora! Olha lá que no problema ele fala lá que vai durar 60 minutos, né? O evento lá da competição, né, do nosso problema. Então, a gente vai agora prestar bem atenção. Se liga, um dia, 24 horas em relação ao movimento de rotação da Terra. Uma hora tem 60 minutos. Beleza? Tem também aí a relação do minuto com os segundos, mas eu não vou trazer aqui devido ao nosso tempo, que a gente precisa entender mais precisamente relacionado ao problema. Então, vê essa parte aí dos segundos, junto com o teu professor em sala de aula, pesquisa junto com ele, para que vocês possam complementar esse conhecimento, tá? Ou com a família, com quem vocês estiverem assistindo aí a aula. Então, no relógio analógico, o ponteiro menor indica as horas e o maior, os minutos. Então, se liga aí nesse relógio que está aparecendo na telinha, veja aí que o ponteiro menor está no 9. Então, ele está indicando que são 9, né? 9 horas. Mas não está no 12, professora. O ponteiro maior, que aí indicaria que seria 9 horas. Ele andou um pouquinho. Então, este relógio está marcando 9 horas e 5 minutos. Por que o número 1 eu estou representando como 5 minutos? Vamos continuar para vocês prestarem bem atenção. Então, o menor aí está no 9, que vai indicar a hora que está marcando, né? Mas aí, para ser 9 horas exata, teria que estar o ponteiro maior no 12, né? Mas está lá no 5, no 1, que representa os 5 minutos. Então, a gente precisa aí ter essa relação de entendimento. Então, este relógio aí marca 9 horas e 5 minutos. Vamos entender por quê. Porque a cada 2 números do marcador, né, do mostrador, há um espaço que vale 5 minutos. Então, vejam aí os pontinhos que vão aparecendo depois do número 12. Vamos ver, eu tenho 1, 2, vai seguindo a sequência, 3, 4, 5, 6, até chegar lá no 12. Vamos tomar como referência o 12. O 12 ali, a partir do 12, ele tem um pontinho bem do lado dele que indica o minuto. Então, 1 minuto se passou. Quando eu chego no número 1, eu passei 5 minutos, porque nesses pontinhos pequenos indicam que eu tenho 4 minutos e o número 1 representa 5. Então, a cada número, eu vou ter 5 minutos, ok? Então, do 12 ao 1, 5 minutos. Do 1 ao 2, 10 minutos. Então, você vai fazendo essa referência de 5 em 5 em relação aos números, beleza? Então, esses tracinhos mais pequenos, eles representam 1 minuto, tá? Quando o ponteiro maior estiver apontando o primeiro tracinho depois do 12, terá passado 1 minuto e assim diante. Foi para o segundo pontinho, 2 minutos. Terceiro pontinho, 3 minutos. Quarto pontinho, 4 minutos. Quando chegou no 1, 5 minutos. E aí você continua a contagem. E aí quando chega no 2, 10 minutos. No 3, 15. No 4, 20. No 5, 25. E no 6, 30 minutos. Tá? E assim sucessivamente. Então, vamos continuar para a gente poder chegar à solução do nosso problema. Os relógios digitais apresentam 2 números, geralmente separados por 2 pontos. O primeiro representa as horas e o segundo representa os minutos.
este relógio está marcando 10 horas e 30 minutos. Beleza? Deu para entender? Então, aí há a diferença entre o analógico e o digital. Ah, professora, tem digital que aparece lá para mim 5 horas e 30 minutos, só que está à tarde. Eu tenho só essa representação de 5 horas e 30 minutos da tarde, tem uma representação da manhã também, de 5 horas e 30 minutos da manhã. Como eu posso representar que não seja daquela forma que a senhora mostrou ali, das 16 horas e 45 minutos do problema? A gente vai entender aqui, tá certo? Na solução do problema, a gente vai chegar com este foco também, para a gente entender quando eu tenho lá duas numerações diferentes, mas que representam a mesma hora, tá? Então, vamos lá. Então, voltando para o nosso problema, acho que vocês conseguiram entender que a gente precisa prestar atenção ao relógio nesses pontinhos, né, que indicam os minutos. E por que eu tomei como referência o 12? Então, vamos lá que a gente vai compreender tudo agora com o nosso problema. O relógio abaixo está indicando o horário da abertura dos jogos entre as turmas do terceiro ano. Então, aí, ó, o evento, né, a abertura dos jogos, terá a duração de 60 minutos. Opa, professora, então já sei que eu tenho que ir ali a partir do 12, né, sair contando para chegar a 60 minutos. Calma aí. Quando eu coloco como referência o 12, é que eu estou trabalhando com a hora cheia, a hora completa. Vejam aí que o relógio marca 16 horas e 45 minutos. Ô, professora, mas o relógio está aí no número 4. Por que a senhora está dizendo que está marcando 16 horas e 45 minutos? Vamos entender? Vejam só. Para as 16 horas, seria ali no número 4. Por quê? Por que isso? Vamos pensar. Se a meia-noite, às 0 horas, é o início da contagem do dia. Opa, professora, não, o dia amanhece às 5 da manhã, então eu conto o dia, o período da manhã a partir das 5 da manhã. Nananina, não. À meia-noite começa o dia. Então, à meia-noite até às 5 horas, até o meio-dia, vamos assim, né? Vou fazer uma volta aí, meia volta aí. Vamos lá. 0 horas ao meio-dia. Configura o dia, tá? 11h59 mais precisamente, porque o meio-dia já começa à tarde e vai até 11 horas e 59 minutos da noite. Aí a gente precisa fazer essa representação da seguinte forma. Vamos lá, vamos seguir. Então, lembra da primeira pergunta? O evento se inicia às 16 horas e 45 minutos. Decorridos esses 60 minutos, que é igual a 1 hora, né? Utilizando o relógio analógico, o ponteiro dá uma volta completa. Se ele dá uma volta completa, ele vai para 17 horas e 45 minutos. Ô, professor, e por que está 5h45 aí? Porque eu posso representar como 5h45 PM, porque eu estou falando da tarde, ou 17h45, que é o horário da tarde. Ah, professora, então vamos lá. Começa às 0 horas amanhã, certo? Então, o período da manhã começa às 0 horas, à meia-noite. Então, 0 horas, 1 hora da manhã, eu vou representar pelo número 1. Aí eu vou na sequência, ó, 2 horas da manhã, 3, 4, 5, tudo seguindo a sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8, 9, 10, 11. Opa, quando eu chego no 12, eu completei meia volta aí, não foi? Metade do dia, 12 horas da manhã, já começo a tarde. Aí, professora, para eu não dizer novamente 1 hora da tarde, eu posso dizer o quê? 13 horas. Do 12, o 1, que é a representação da tarde, vai passar a ser 13 horas. E aí o 2 vai para onde? 14 horas. 3, 15 horas. 4, 16 horas. Lembra lá que ocorreu o evento às 16 horas e 45 minutos? Então, se ele diz que tem 1 hora, se passa 1 hora, se passa 60 minutos, então eu vou ter o quê? De 16h45 a 17h45 eu completo 60 minutos. Deu para entender? Deu para entender? Então, 1 hora completa, eu tenho aí 60 minutos. E aí a representação do que eu falei aí, 5h45 da tarde e a representação PM, ela vem de quê?
tá? Essa representação AM/PM, ela vem de uma origem, são duas siglas com origem no latim. Elas são utilizadas para distinguir um período de 12 horas, tá? Ou seja, então, um período de 12 horas da manhã e o período de 12 horas da tarde. Então, o AM, ele significa antes do meio-dia, é o período que vai aí da meia-noite e termina às 11h59, lembra lá que eu falei? E o após o meio-dia é o período que inicia, na realidade, ao meio-dia e termina às 11h59 da noite, que seria aí às 23h59. Lembra das 24 horas que eu falei? É por isso que ele tem essa referência. 24 horas, né? Quando eu falo 24 horas, é que o dia acabou, tá? Acabou ali às 11h59, porque à meia-noite começa o dia seguinte, como eu falei, às 0 horas, né? E aí ele faz essa 24 horas novamente, ó. 1, 2 horas da manhã, 3 horas, 4. Ele vai fazendo essa sequência. Quando ele chega no 12 novo, ele segue a sequência como 13 horas, 14 horas, 15 horas, até chegar às 23 horas e completar as 24 horas do dia, tá? Chegando aí às 24 horas do dia. Então, é essa relação. Então, toda vez que eu tiver 5h45 e não 17h45, 5h45 eu tenho que ver a relação se ele estou falando antes do meio-dia, que aí seria a sigla AM, ou se eu estou falando após o meio-dia, que seria a sigla PM, tá certo? Então, ali às 5h45 é às 17h45, que é a nossa resposta, que faz essa referência aí da tarde, tá? Após o meio-dia. Deu para entender? Então, se a abertura dos jogos, vamos para outra pergunta aí para a gente fechar. Se a abertura dos jogos tem início às 16h45, quantos minutos faltam para as 17 horas? Opa, presta atenção no relógio que está aí na telinha. Olha que o número 4 está aqui, ó, com o ponteiro menor. Então, está indicando, né, que a hora que eu estou tendo como referência, 4 horas. Só que o maior não está no 12. Se não está no 12, não é exatamente 4 horas, não é a hora cheia. Então, como é que o ponteiro está onde? No 9. Então, lembra lá que a gente faz a contagem aqui, ó. 1, 2, 3, 4 minutos. E aqui no número 1, completo 5 minutos. Então, de 5 em 5, eu vou fazendo a contagem dos 60 minutos. Então, 5 no 1, aqui, ó, no 2, 10 minutos, no 3, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Opa, parou aí. Para chegar aos 60 minutos, faltam quantos minutos? Vamos ver. Parou 45, parou a contagem. Vamos contar de uma forma diferente? Conta mais 5 aqui, ó. 5, mais 5, mais 5. O que é que ocorre? 15 minutos estão faltando para chegar às 17 horas. Deu para entender? Então, vejam só. 4h45 ou 16h45, e esse 4h45 é o PM, que é o da tarde, tá? Então, 4h45 da tarde. Então, ó, 4h45, faltam 5, 10, 15 minutos. Por que a gente não parou no 45? Conta mais 5, 50. Mais 5, 55. Mais 5, 60. Então, 60 minutos ele completa 1 hora. Deu para entender? Tranquilinho? E aí, no caso desse caso aqui, que a gente está aí complementando para chegar às 5 horas, eu preciso só de quê? 15 minutinhos. Beleza? Deu para entender? Tranquilo. Então, vamos para a terceira pergunta. No dia seguinte, após a abertura dos jogos escolares, ocorreu o primeiro jogo de futebol, às 16h45. Opa, professor, o mesmo horário do início lá do evento, né, onde eles fizeram a abertura do evento dos jogos. Mesmo horário, 16h45. Lembra que a gente falou que o dia tem 24 horas? Então, ele começa lá à meia-noite e quando eu tiver na meia-noite do dia seguinte, né, eu vou ter o quê? A representação de 24 horas. Só que aí a contagem que a gente vai fazer é a partir das 16h45 e
fazer a contagem de 24 horas neste mesmo tempo. Se vai dar um dia completo, a gente vai ter um total de 24 horas. Não é isso? Então, presta bem atenção aqui, eu vou voltar só um pouquinho para a gente ver o relógio, tá certo? Então, presta atenção aqui no relógio para a gente ter essa ideia. Vejam só que aqui eu tenho 4h45, 16h45, né? Às 16 horas e 45 minutos. No dia seguinte, ocorre na mesma hora o primeiro jogo. O que ocorreu? Passaram-se 24 horas. Por que essa referência, professora? Lembra lá que eu falei das 0 horas, né? Que inicia o dia, e quando eu faço a volta completa, o outro dia vai estar iniciando às 0 horas também, e aí eu passei 24 horas para isso ocorrer. Se eu contar aqui das 16 horas e 45 minutos, fazendo esse movimento de 24 horas a partir desse horário, eu vou chegar às 16 horas e 45 minutos do dia seguinte. Ok? Então, aí isso aí vai equivaler a 24 horas, né, no período de um dia para o outro. Tá certo? Deu para entender? Então, se liga aí. Então, o que é que a gente aprendeu hoje aqui? Que existem dois tipos de relógios, um analógico e outro digital. No relógio analógico, o ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior indica os minutos. Então, os relógios digitais apresentam dois números, geralmente separados por 2 pontos, e o primeiro representa as horas e o segundo representa os minutos, tá? E aí a gente precisa lembrar também que no analógico, né, a gente pode ver aquela representação das 5 horas, né, dos minutos, né? Cada ponteirozinho, cada pontinho ali indica 1 minuto, tá certo? E aí, passando 5 minutos, chegou no número 1, ele representa esses 5 minutos. Chegou no número 2, ele representa 10 minutos. 3, 15 e assim sucessivamente, até chegar ao número 12, representando 60 minutos. Beleza? Que aí 60 minutos tem a referência de 1 hora e a gente vai aí deixar a deixazinha para que você pesquise aí os segundos. Beleza? Não falei dele porque nosso tempo é curto. Quis deixar aqui o conhecimento entre hora e minuto e vocês vão pesquisar aí qual é a representação do segundo em relação ao minuto. Beleza? Então façam essa pesquisa junto com sua família, junto com o seu professor, e aí eu só tenho a agradecer as nossas referências e para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui do outro lado da telinha para mais uma aula de matemática. Então, o meu abraço para você, porque para mim é uma grande satisfação. Te espero na próxima aula, na próxima terça-feira, neste mesmo horário. Até lá!